Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui com nossos assuntos relativos à gestão da manutenção. Hoje nós vamos dar continuidade aos indicadores de manutenção. Tá? Um indicador bastante utilizado e que está ligado às paradas de produção são dois principais, tá? Que nós conhecemos como o TMEF e o TMR. E o que seriam esses indicadores? TMEF, pessoal, é o tempo médio entre falhas, é a sigla do tempo médio entre falhas. Então, ele vai se referir à quantidade média de tempo em que um dispositivo ou produto funciona antes de falhar. Essa unidade de medida inclui apenas o tempo operacional entre falhas. Vamos resumir, pessoal. Vamos imaginar um gráfico como esse aqui. Imagine que isso aqui é uma produção. Eu tenho uma velocidade normal de produção, né, seja lá qual for o produto, de 500 peças por hora, por exemplo. Em um determinado momento, eu quis fazer um apanhado aí de um período. Nesse caso, pessoal, observe aqui no gráfico aqui embaixo, nós temos um período de um dia completo. Então, eu iniciei o dia lá na velocidade nominal, de 500 peças por hora. Por algum motivo, pessoal, a gente teve uma parada. Observe que entre as 2 da manhã às 4, nós tivemos uma parada. E o que seria isso? Se eu estava produzindo, deixei de produzir, é porque essa linha de produção parou. Ou seja, esse equipamento que era responsável pelo funcionamento, né, parou. Então, eu tive parada. Lembrando que parada, pessoal, é uma falha. Né? Algo fez com que esse equipamento não desempenhasse a sua função requerida, por isso a gente categoriza como uma falha, e falha sempre é parada. Então, se esse equipamento parou das 2 às 4, eu tenho uma primeira falha. A segunda falha, pessoal, a gente vai ter ali entre as 8 e as 10h30 da manhã. Observem que depois da primeira falha, o equipamento voltou a trabalhar na sua velocidade nominal, depois ele teve uma redução ali para 200, isso a gente não vai considerar nesse momento, tá, pessoal? Isso, na verdade, ele teve uma perda de desempenho, mas que ele ainda continuou desempenhando a sua função requerida. O que poderia ter acontecido ali para ele cair para 200, por exemplo? Poderia ser, no caso, um defeito. Então ele continuou operando, mas operando com restrições. Então essa segunda parada das 8 às 10h30, então nós temos aí mais 2 horas e meia de parada. Depois mais um tempo funcionando, entre as 10h30 até as 16, depois outra parada das 16 às 18h20, mais um período funcionando, mais uma parada ali às 10h45 até as 11h30. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Dentro de uma produção, quando a gente está acompanhando as paradas, nós sempre vamos ter, primeiro, a anotação dessas paradas, o cômputo do tempo, ou seja, eu vou anotar os tempos em que essa parada, né, por quanto tempo essa parada se estendeu, e aí sim, e também eu vou estar anotando qual que é o motivo dessa parada. Se é um problema no equipamento, se é relativo à manutenção, se é falta de insumo, se é operacional e assim por diante. O fato é, pessoal, que quando tem uma parada de equipamento, esse tempo em que demorou para que ele voltasse à operação, para que ele voltasse a desempenhar a sua função requerida, esse tempo é o tempo em que a manutenção precisou para fazer com que ele retornasse à sua função requerida, ou seja, é o tempo de reparo. Então concordam comigo que entre as 2 e as 4, essas 2 horas é o tempo de reparo? Depois aqui das 8 às 10h30, mais 2 horas e meia para reparo, ou seja, eu tenho esses tempos de reparo. Nesse gráfico em específico, pessoal, nesse dia eu tive 4 falhas, concordam? A primeira falha entre as 2 e as 4, a segunda das 8 às 10h30, a terceira das 16 às 18h20 e a quarta falha lá no final do dia das 10h45 às 11h30. Ou seja, sabendo que eu tenho o tempo de cada falha, de cada parada, sabendo que foram 4 paradas, a média, pessoal, nada mais é do que eu somar tudo isso e dividir pelo número de paradas que eu tive. Isso é representação do tempo médio de reparo. Tá? Então, o tempo médio de reparo informa o tempo médio necessário para reparar um item ou componente específico e retorná-lo ao status de trabalho, ou seja, retornar ele para que desempenhe a sua função requerida.
Tá, e o TMF que você tinha falado, professor? Vamos lá. Se o tempo médio de reparo é a média entre os tempos em que eu demorei para fazer esses reparos, o tempo médio entre falhas, na verdade, é a média entre os tempos em que os equipamentos ficaram funcionando. Ou seja, se houve um reparo, quanto tempo em média esse equipamento funciona depois que foi feito esse reparo? Isso vai, pessoal, ser feito analisando mais uma vez aqui os tempos entre essas paradas. Então vocês concordam comigo ó, que a das 4 às 8 eu tive um tempo entre duas paradas. Depois, entre a segunda parada e a terceira que eu tive das 10h30 até as 16, então 5 horas e meia funcionando. E mais o tempo aqui entre as 18h20 e as 22h45, em que eu tive também 4 horas e 25 ali funcionando. Ou seja, inclusive para isso aqui, pessoal, para o tempo médio entre falhas, nós vamos desconsiderar a primeira coluna e a última coluninha aqui, porque ela provavelmente está extrapolando ali o período do dia e eu não sei o que aconteceu para frente e para trás. Mas o fato é que o que englobou aqui foram as 4 paradas e os 3 períodos em funcionamento. E aí o que isso serve para nós? O tempo médio entre falhas, então vejam lá, é a quantidade média de um tempo em que ele está funcionando antes de falhar. E por que isso é importante para a manutenção? Pessoal, primeira coisa que eu pergunto para vocês, o que seria melhor? O tempo médio entre falhas, cada vez eu conseguir fazer com que ele fique maior ou cada vez menor? Então o ideal é que ele aumente, o ideal é que ele seja o máximo possível, ou seja, se eu fiz um reparo no equipamento, coloquei ele para funcionar, que ele fique o máximo de tempo possível funcionando. Isso vai garantir a minha disponibilidade. Lembram do conceito de disponibilidade? Então, para que eu tenha uma boa disponibilidade, eu preciso ter um tempo médio entre falhas o maior possível. Tá bom? Então, tempo médio entre falhas, ele vai, inclusive, me dizer, vai relacionar com a disponibilidade de equipamento que eu tenho, e isso vai estar relacionado com a efetividade dos reparos que eu estou fazendo. Muitas vezes, pessoal, não adianta eu ter um reparo que seja rápido, enfim, mas que vai me gerar depois um tempo médio entre falhas muito pequeno. Porque é sinal que depois que eu reparo, eu estou conseguindo trabalhar muito pouco tempo com esse equipamento. Então eu preciso fazer ações de manutenção efetivas a ponto de aumentar o meu tempo médio entre falhas. Então, o tempo médio entre falhas, ele vai avaliar qual foi a efetividade da manutenção. Opa, se o meu tempo médio entre falhas estiver caindo muito, estiver muito baixo, eu preciso avaliar como que está sendo o atendimento dessa equipe de manutenção em relação aos equipamentos. Poxa, será que estão sendo colocadas peças de qualidade? Será que a manutenção, a equipe de manutenção está fazendo o serviço dentro dos procedimentos que são descritos lá pelo fabricante ou que são descritos nas ordens de serviço? Né? Tudo isso vai impactar no tempo médio entre falhas. Então, quando chega lá para um gestor de manutenção a informação do tempo médio entre falhas e isso estiver abaixo do esperado, a gente vai conseguir detectar algum problema, né, alguma ineficiência na manutenção que foi realizada ali naquelas paradas, tá bom? E essas manutenções, pessoal, por sua vez, estamos falando agora de manutenções corretivas, tá? Ou seja, aquele pior cenário que pode ter numa indústria. Quebrou, vou ter que sair correndo, apagar fogo, fazer manutenção corretiva. E eu preciso que isso seja feito da melhor forma possível para que o meu tempo médio entre falhas seja grande, ou seja, que não falhe novamente, tá? E o tempo médio de reparo, pessoal, por sua vez, ele precisa ser cada vez menor. Eu preciso que ele seja cada vez menor. Ou seja, quanto mais rápido eu consertar esse equipamento, mais rápido ele vai voltar para a sua função requerida. Mais rápido eu vou estar fazendo com que ele produza. Então, o ideal é que o tempo médio de reparo seja cada vez menor. Então, o tempo médio entre falhas eu preciso fazer com que ele aumente. E o tempo médio de reparo, eu preciso fazer com que ele seja cada vez menor, que é o tempo para conserto. Tá?
O tempo médio de reparo, pessoal, ele vai avaliar qual que é a efetividade também da equipe de manutenção, se eu tenho equipe suficiente para fazer essa manutenção ou não, se eu tenho muitas vezes peças em estoque ou não, tudo isso vai impactar no tempo médio de reparo. Então, o tempo médio de reparo alto vai me indicar muitas vezes que eu não tinha lá um mecânico, um eletricista, um eletromecânico, um eletrotécnico disponível. Vai me indicar talvez uma baixa capacidade técnica da equipe. Vai indicar também uma falta de peças no meu estoque, peças de reposição. Tá? Então tudo isso vai impactar no tempo médio de reparo e lembrando que eu tenho que deixá-lo o mais baixo possível. Mas e aí? Peguei lá um gráfico da minha produção. O que eu preciso fazer para descobrir o tempo, esses dois tempos, médio de reparo e o tempo médio entre falhas? Vamos lá, começando pelo tempo médio de reparo. Lembrando aqui, pessoal, 4 falhas, 4 paradas. Então, isso vai gerar dados aí para o tempo médio de reparo. Ou seja, eu tenho uma primeira parada, uma segunda parada, a terceira e a quarta. Esses tempos vão gerar os dados aí para a obtenção do tempo médio de reparo, para o cálculo do tempo médio de reparo. O tempo médio entre falhas, aí eu vou avaliar aquelas 3 torrezinhas ali. Então eu tenho essa primeira coluna, que eu tenho o tempo dela, a segunda com o tempo dela e a terceira. Então há 3 períodos de produção entre as falhas que gerarão dados para o tempo médio entre falhas. Vamos lá, começando pelo tempo médio de reparo. Observe que nós temos 4 flechinhas aí, pessoal, vermelhas. Essas 4 flechinhas vermelhas vão me trazer aí a possibilidade, né, os dados para o cálculo do tempo médio de reparo. Nesse caso, pessoal, é interessante a gente transformar o que está em horas aí no gráfico, transformar para minutos. E o porquê disso? Porque em minutos a gente consegue calcular mais facilmente. Porque em horas muitas vezes dá valores quebrados ali, então às vezes 20 minutos, 30 minutos, 45 minutos, enfim, acaba ficando um pouquinho mais difícil, né? Porque não é um cálculo centesimal normal. Mas nós temos lá, tempo médio de reparo, então vai ser o tempo em que eu tive o somatório dos tempos em todas as paradas, dividido pelo número de paradas que eu tive. Então, por exemplo, eu preciso fazer todo o somatório dessas 4 paradas, nesse caso são 4 paradas, e dividir então por 4. Vamos lá, primeira parada das 2 às 4, isso são 2 horas. 2 horas vezes 60 minutos, né? 2 vezes 60 minutos, eu tenho 120 minutos. Aqui, na segunda parada, pessoal, seriam esses 150 minutos. Por que 150 minutos? Eu tenho das 8 às 9, 1 hora, das 9 às 10, 2 horas, mais meia hora aqui por conta foi até 10 e meia. Então eu tenho 2 horas e meia. 2 horas 120, meia hora são 30 minutos. 30 minutos mais 120, 150. Ok, terceira parada. Das 16 até as 18h20. 16 às 18, 120 minutos. São 2 horas. Mais 20, 140. E a terceira parada, pessoal, das 10h45 até as 11h30. Então eu tenho mais 45 minutos. Das 10h45 até as 11 são 15. E mais 30 minutos das 11 às 11h30, 45. Então eu tenho aí 450 e poucos minutos, dividido por 4, 113,75 minutos. Esse é o tempo médio de reparo. Como que eu leio esse indicador, pessoal? Então quer dizer o seguinte, que a cada 113 minutos, em média, desculpa, pessoal, isso quer dizer o quê? Que quando acontece uma falha nesse equipamento ou nessa linha de produção, eu vou demorar em média 113 minutos para poder fazer com que ela volte à produtividade. Ou seja, então, eu tenho esse equipamento aqui que ele tem um TMR de 113 minutos. Isso não é pouco, né, pessoal? Vamos imaginar, tá certo que isso aqui é um exemplo, mas na vida real isso é um absurdo. Uma produção ficar aí quase 2 horas parada. Então, 113 minutos me daria um alerta vermelho aí. Poxa, eu tenho um TMR tão alto, então eu preciso agir para que esse equipamento não quebre.
O que eu poderia tomar de decisão aqui, pessoal? Poxa, se é tão demorado para consertar ele quando tem que fazer uma corretiva, ou seja, quando ele falha, eu preciso ter uma preventiva muito bem elaborada, uma preditiva também aí para complementar, para evitar que esse equipamento quebre em produção. Porque dentro de um dia ali, pessoal, olha quanto tempo eu fiquei com ele parado. Por quê? Porque cada vez que ele parou, em média, eu precisei de 113 minutos para consertar. Tá? Então isso já vai me dar um dado de como está aquele equipamento em relação às suas paradas. Se nós julgássemos, pessoal, que o TMR é alto, ou seja, 113 minutos, se eu julgar que ele é um TMR alto, isso quer dizer que ele tem uma manutenabilidade baixa. Lembra que manutenabilidade seria a facilidade em aplicar os métodos de manutenção? Então, se ele tem essa demora para poder voltar à sua função requerida, quer dizer que ele tem uma manutenabilidade baixa, ou seja, é difícil de aplicar manutenção nele. Por isso da demora. Claro que tem outros fatores também, né, pessoal? Como eu falei, muitas vezes é falta de peça no estoque, é incapacidade técnica do mantenedor que esteve ali atendendo, enfim. Tá? E vamos ver então tempo médio entre falhas. Pensando aqui no tempo médio entre falhas, pessoal, são os 3 momentos dentro desse dia em que eu tive um ciclo completo de funcionamento do equipamento entre uma falha e outra. Lembrando lá que eu não peguei a primeira torre aqui, porque eu não sei onde ela começou, nem a última. Mas o fato é que eu tenho 3 períodos aqui em que eu tive funcionamento desse equipamento entre 2 falhas. Então eu tinha a primeira falha aqui, eu tive o funcionamento. Claro que aqui foi na velocidade máxima, depois ele caiu, poderia ser um defeito aqui, enfim. Mas a gente vai pensar em falha. Falha mesmo é só quando está 0 aqui. Então o que eu tenho aqui no primeiro, pessoal? No primeiro período. Eu tenho das 4 às 8. 4 às 8 são 4 horas. 4 horas vezes 60 minutos, 240 minutos. É o primeiro item aqui da soma. Depois eu vou somar o segundo período aqui, pessoal. Então nós temos ali das 10h30 até as 16. Das 10h30 às 16 são 5 horas e meia. 5 horas e meia, 5,5 vezes 60, 330 minutos. É o segundo item aqui da soma. Tá? Depois nós temos um último período aqui em que funcionou entre 2 falhas, pessoal, que foi das 18 horas e 20 minutos até as 22h45. Isso aí daria 4 horas e 25 minutos. 4 horas vezes 60, 240, mais 25, 265. E aí eu preciso dividir agora esse somatório que eu fiz pelo número de funcionamento entre as falhas que eu tive. Então seriam 3. Observem sempre, eu tenho 3 números somando, vou dividir pelo número 3, tá? Antes eu tinha 4 números somando, dividi pelo número 4, tá bom? E aí, pessoal, esse somatório, faz o somatório primeiro, que está aqui entre parênteses, divido pelo número de vezes, né, que nesse caso são 3, me deu 278 minutos. Beleza, o que eu tenho com essa informação aqui? Poxa, eu tive 278 minutos, isso aí vai dar quanto, pessoal? Vai dar 4 horas e meia, mais ou menos, né? Quase 4 horas e 40. Então, é como se o meu equipamento falhasse, e eu recoloco ele em funcionamento, ele trabalha por 4 horas e 38, mais ou menos, e falha de novo. Trabalha por 4 horas e 38, falha de novo. O que eu consigo ler com isso? O que eu consigo obter com isso? Poxa, a cada 4 horas e pouco, meu equipamento está parando. E aí a gente complementa com o quê? Poxa, ele está parando a cada 278 minutos, porque ele falha de novo. E aí eu demoro mais 113 para que ele volte a funcionar pelos mesmos 278 minutos de novo. Então, trabalha 278, falha, fica 113 arrumando, trabalha por 278, falha, fica 113 arrumando e fica nisso. Claro que não são sempre os mesmos tempos, mas estamos falando aqui de médias. Então, a média vai me dar um bom cenário aí do que está acontecendo com esse equipamento, com essa produção.
Tá? Então, nesse caso, vamos avaliar o tempo médio entre falhas. Ele teria que ser quanto maior, melhor. Então, nós vamos agir com a estratégia de manutenção para poder fazer com que aumente esse tempo. Então, se eu tenho 24 horas de produção aqui, o meu equipamento está trabalhando 4 e parando, trabalhando 4 e parando, 4 e parando. Não. A minha ideia é que ele trabalhe as 24 de forma ininterrupta. Olha quantas perdas que eu tenho nesse gráfico, pessoal. Eu poderia estar produzindo 500 peças por hora aqui. Aí fiquei 2 horas sem produzir. Já são 1000 peças de perda. Daqui a pouco eu fui lá e perdi por desempenho aqui. Ó, tive uma baixa velocidade e perdi mais um tanto de produtividade. Depois mais uma parada. Depois mais uma baixa de velocidade. Depois mais outra parada e assim por diante. Ou seja, tudo isso é prejuízo. E tudo isso a manutenção tem que estar também, né, envolvida. Tranquilo? Continuando lá, pessoal. Como nós falamos aqui de reduções de velocidade e tudo mais, né, de perdas, vamos falar um pouquinho de eficácia global do equipamento. Eficácia global do equipamento, pessoal, é um termo bastante utilizado por várias indústrias, tá? Inclusive, com ele a gente consegue comparar indústrias de um mesmo segmento para saber como que está sendo a efetividade dessa linha de produção. Tá? Então, se eu tenho lá um determinado equipamento lá na linha, eu consigo saber a eficácia global dele, avaliando esse desempenho dele em relação a 3 aspectos. O primeiro é disponibilidade, o segundo é desempenho e o terceiro é a qualidade. Na avaliação por disponibilidade, pessoal, nós vamos estar avaliando quanto que esse equipamento ficou parado em relação ao tempo total que ele tinha para funcionar. Se a gente for pensar no período que a gente pegou ali, pessoal, do gráfico, vamos imaginar esse gráfico aqui de novo. O período todo que eu tenho é de 24 horas, é um dia completo. Mas, poxa vida, qual que foi a disponibilidade afinal? Quanto que eu perdi por disponibilidade? Então eu tenho, pessoal, aqui o somatório dos tempos em que ele esteve parado. Tá? A gente vai fazer depois esses cálculos, tá, pessoal, na próxima aula, de como que a gente consegue identificar qual que foi a disponibilidade aqui desse equipamento. Então, o que eu estou perdendo de disponibilidade? Quando que ele está indisponível para mim? Aqui na primeira parada, na segunda, na terceira e na quarta paradas. Então eu vou somar esses tempos, lembrando lá, pessoal, é mais ou menos como essa conta aqui, ó. Eu tenho 120, mais 150, mais 140, mais 45. Isso é o que eu perdi de disponibilidade do equipamento. E isso vai ser utilizado lá para eficácia global do equipamento, nesse primeiro item que é chamado de disponibilidade. Ou seja, isso vai me fornecer uma porcentagem lá no final de quanto que eu trabalhei. Então, se eram 24 horas, eu fiquei 12 horas parado, eu tive uma disponibilidade de 50%. A minha perda de disponibilidade foi de 50%. Tá? Em relação a desempenho, que é o segundo item, pessoal. Perda, ele vai avaliar as perdas por desempenho. As perdas por desempenho é quando eu tenho reduções de velocidade na minha linha. Então agora a gente não está falando de falha mais. Na verdade, a gente está falando de defeitos, de problemas operacionais, sejam lá quais forem, que vão fazer com que essa produtividade seja reduzida, ou seja, a velocidade de produção é reduzida. Isso a gente tem, pessoal, uma primeira redução, por exemplo, aqui entre as 6 até as 8, mais ou menos. Depois, das 10h30 até as 13. Isso tudo eu deveria estar produzindo a 500 por hora, 500 peças por hora, estou produzindo a 200. Depois caiu para 100. Depois voltou para 500, falhou, veio para 0, depois voltou a funcionar, mas não voltou a funcionar na velocidade nominal. Ele parou aqui nas 345 peças por hora. Em seguida, falhou novamente, depois voltou a produzir com 50, só 50 peças por hora. Ou seja, ficou aqui a 10% da sua capacidade. Tudo isso vai me gerar, pessoal, a gente vai fazer o cálculo depois, vai me gerar uma perda por desempenho. Então, meu desempenho poderia ser 100% se eu tivesse produzido 24 horas a 500 peças por hora. Mas o fato é que eu não tive a velocidade sempre de 500 peças por hora. Eu acabei produzindo
a 200, a 100, a 50, a 345, tá bom? E um último item, pessoal, é a perda por qualidade. Então eu vou estar avaliando também os aspectos de qualidade. E o que vou estar considerando nesse aspecto de qualidade? Toda a linha de produção, pessoal. Então eu vou ter equipamentos funcionando e gerando algum produto. E lá no final de uma linha de produção eu tenho geralmente um controle de qualidade. Então esse controle de qualidade vai avaliar se esses produtos estão saindo com qualidade requerida ou não. Se tem quebra, se tem falha, se tem falta de material, se tem defeitos, se tem problemas superficiais, seja lá quais for. O fato é que o controle de qualidade pode rejeitar alguns dos produtos. Então, se dentro de um período ali de 24 horas eu poderia ter produzido X produtos, na verdade, se eu tive retorno, se eu tive descarte de produto, isso vai entrar também como uma perda no processo. E a partir do momento em que eu avaliar essas 3 perdas aqui, pessoal, eu vou estar daí calculando, por fim, a eficácia global desse equipamento. E aí a eficácia global do equipamento vai considerar esses 3 critérios aqui. Então, poxa, eu poderia ter disponibilidade de 100%. Eu poderia ter um desempenho de 100% se eu estivesse produzindo sempre na mesma velocidade. Eu poderia ter a qualidade de 100% se lá no final todos os produtos estivessem com a qualidade requerida. Então, se não falhou, se não reduziu velocidade e se não foi rejeitado o produto, então quer dizer que minha eficácia global é de 100%. Produção perfeita. Só que a gente sabe que isso não vai acontecer por quê? Porque existem falhas do equipamento que vai gerar indisponibilidade, existem reduções de velocidade que vai me gerar perda por desempenho e existem produtos com defeito que vão me gerar problemas ali, né, perdas por qualidade. Tá ok? Por fim, pessoal, nós vamos falar de criticidade de máquina. Tá? Criticidade de máquina, atributo que expressa a importância de uma máquina ou equipamento dentro de um processo produtivo, ou seja, o quanto um equipamento é indispensável dentro do contexto operacional de um sistema. Com base na criticidade de ativos, é possível definir um nível de priorização de ações da manutenção, buscando garantir que o sistema produtivo funcione o mais próximo possível da sua capacidade nominal. Pessoal, é o seguinte, resumidamente o que está escrito aqui. Criticidade de máquina é o quão importante é esse equipamento para a produção. Ou seja, qual que é o impacto que esse equipamento vai gerar na produção caso ele venha a falhar. Ou seja, se eu tenho lá, imagine uma linha de produção, pessoal, se eu tenho uma linha de produção em que algum equipamento pare, dependendo do equipamento que for, eu vou ter um grande prejuízo. E esse prejuízo ele vai ser mensurado não somente em quantidade de produtos ou em lucratividade, mas também os riscos que ele vai estar gerando para essa produção. Não somente riscos, mas o quão difícil será fazer com que ela seja retomada a produtividade. Então aqui eu vou acabar englobando os aspectos ambientais, os aspectos de segurança do trabalho que esse equipamento vai estar envolvendo. Ou seja, se ele falhar, será que ele vai explodir? Será que vai ter vazamento de produto tóxico? Será que vai ter vazamento para o meio ambiente de algum produto contaminante? Será que ele vai gerar problema porque ele tem um tempo médio de reparo muito alto e aí ele vai ficar muito tempo parado? Será que o custo de manutenção dele é muito alto e isso vai gerar impacto financeiro? Ou seja, na próxima aula a gente vai estar vendo também como classificar essa criticidade de máquina e como calcular ela também. Tá bom? O fato é que a criticidade de máquina, pessoal, vai ser utilizada para que a gente escolha qual tipo de manutenção mais adequado para cada equipamento. Na última aula eu comentei com vocês que não basta a gente dizer, isso aqui é uma manutenção, eu vou fazer só manutenção preventiva, que aí eu estou garantindo que está tudo bem. Ou então, eu vou investir em manutenção preditiva para todos os equipamentos. Poxa, isso tem um custo muito alto. A gente tem que ter um nível de treinamento muito elevado para os operadores, né? Uma aquisição de equipamentos que também é bastante custosa. Então, isso tudo tem que ser colocado na ponta do lápis e avaliado se realmente valeria a pena.
E a criticidade de máquina vai nos ajudar nisso. Ou seja, quanto mais crítico esse equipamento for, mais eu tenho que investir em estratégias de manutenção para poder mantê-lo da melhor forma possível. Ou seja, eu não posso deixar que esse equipamento pare durante a linha de produção. Se ele parar, vai ser uma catástrofe, vai ser um grande problema. Ok? Então, um equipamento menos crítico, pessoal, muitas vezes eu posso até mesmo deixar para fazer uma preventiva de uma periodicidade maior, ou até mesmo aplicar um conceito em que eu utilize somente a corretiva. Tá? Para equipamentos de criticidade maior, já eu tenho que ter uma preventiva bem elaborada, tá? E muitas vezes, por uma criticidade elevada, eu posso implementar a preditiva. Então, tudo isso vai auxiliar também na estratégia de manutenção. Tá bom? Então, aqui sobre o tempo médio entre falhas e o tempo médio de reparo, pessoal, vou pedir para vocês fazerem alguns cálculos como a gente fez aqui embaixo. Tá? Fica como atividade para vocês aí hoje. Eu vou estar passando para vocês por e-mail agora. Uma atividade como essa aqui. Tá bom? Então, aqui eu estou perguntando sobre o tempo médio de reparo, o tempo médio entre falhas. Então, vocês vão definir o que são esses dois indicadores e no que eles podem auxiliar na manutenção. Lembrando lá que a gente comentou, pessoal, questão de disponibilidade de peças em estoque, questão de nível técnico da equipe, tudo isso vai interferir ali no tempo médio de reparo. No tempo médio entre falhas, nós vamos avaliar quanto tempo que esse equipamento, em média, está funcionando depois de um reparo, e com isso a gente consegue analisar qual está sendo a efetividade do último reparo, né, dos reparos que foram realizados, e assim por diante. Então, expliquem aí, com as palavras de vocês, qual que é a importância deles e como que eles podem auxiliar na gestão de manutenção. Aqui embaixo, defino o que é criticidade de máquina. Então, criticidade de máquina seria qual que é o impacto que ela vai gerar nessa produtividade. Ou seja, quanto mais crítico o equipamento é, mais eu preciso elaborar bons métodos de manutenção para evitar que ele pare. Porque quando ele parar, o impacto dele na produtividade vai ser muito grande, relacionado a custo, a tempo médio de reparo, relacionado a algum risco para os operadores, enfim, e assim por diante. E aqui, pessoal, eu passei 3 gráficos para vocês, como esse que a gente estava avaliando, para que vocês façam os cálculos do tempo médio de reparo e do tempo médio entre falhas para cada um deles. Lembrando que o tempo médio de reparo é o tempo médio em que eu demorei para arrumar os equipamentos aqui, para fazer com que eles voltassem à sua função requerida. Tá? Então, vocês vão somar os tempos e dividir pelo número de paradas que eu tive. E o tempo médio entre falhas é quanto eles funcionaram entre 2 falhas consecutivas. Ou seja, eu vou descartar essa primeira e a última colunas, mas eu vou considerar aqui, ó, essas torrezinhas aqui. Então, quanto tempo ele funcionou aqui das 4 da manhã até as 8 da manhã, do meio-dia até as 16 horas, das 18h20 até as 22h45. A partir disso aqui, eu consigo saber o tempo médio entre falhas. Vou somar os 3 tempos, dividir por 3 e aí eu tenho o tempo médio entre falhas. Aqui nas paradas eu vou somar, aqui são 4 também, né? Os 4 tempos de paradas, dividir por 4 e aí eu tenho o tempo médio de reparo. Tranquilo, senhores e senhoras? Combinado? Então, façam essa atividade. Vocês podem me entregar por e-mail até na segunda-feira, tá bom? Combinado? Pessoal, obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Estarei à disposição aí no e-mail, no grupo do WhatsApp, no telefone, enfim, fiquem à vontade. Tá? Um grande abraço, tudo de bom, bons estudos para vocês.